Eu acho que é uma missão impossível encontrar alguém que não conheça Tom Cruise. Vamos dar uma olhadinha no mapa de nascimento dele? Vem com a gente. Tom Cruise nasceu no dia 3 de julho de 1962, na cidade de Syracuse, Nova York, estado de Nova York. Então ele tem Sol em Câncer, Lua em Leão, Ascendente em Escorpião. Então nós já vemos aqui muita água, muita emoção na causa e, sem dúvida nenhuma, uma lua que chama bastante atenção porque ela está exatamente no meio do céu, como vocês podem ver aqui no mapa astral, né? Na verdade, um pouquinho indo mais para a casa 9, mas está ali, podemos considerar como sendo no meio do céu. Uma lua no meio do céu dá muita popularidade, né? É muito difícil alguém que tenha uma lua no meio do céu não tenha uma carga de popularidade bastante grande. Uma outra coisa interessante, a gente olhar para o Sol do Tom Cruise, é o fato de que esse Sol dele é bem próximo do Sol da independência, do mapa de independência dos Estados Unidos. E não é à toa que ele, ainda jovem, ele começou a se projetar muito na carreira dele de um modo bastante sensível, quando ele fez aquele filme Nascido em 4 de Julho, né, onde tem uma carga de patriotismo bastante grande e que acaba remetendo a essa identificação que ele tem nesse sol dele, tem com o próprio sol do país de onde ele nasceu. Não bastando isso, esse ascendente de Escorpião, que dá a ele uma carga de sensualidade, um clima bastante grande de sensualidade, tanto é que ele também estrelou um dos filmes do Kubrick, que é De Olhos Bem Abertos, onde é um filme bastante sensual, com a ex-esposa dele, Nicole Kidman. Ele também ficou muito famoso por conta do filme Entrevista com o Vampiro, onde ele fez o vilão, e ali ele teve grande destaque, porque eu particularmente sempre via o Tom Cruise sempre fazendo papéis muito mornos, né? E ele parece que, na minha visão, ele cresce muito, muito ao fazer o vampiro vilão do Entrevista com o Vampiro, com um ascendente desse em Escorpião, sempre dando um tom ali de bastante sensualidade a primeiro contato, né? Quando ele entra, assim, quando você olha para o Tom Cruise, a primeira coisa que vinha é uma imagem de um homem com uma sex appeal bastante grande, e o Entrevista com o Vampiro tem essa carga escorpiana, né? E o próprio filme De Olhos Bem Fechados, que foi uma coisa que marcou bastante a carreira dele, porque afinal de contas foi o último filme de Stanley Kubrick e ele estrelou. Tom Cruise é um artista que ele teve bastante premiação, chegou a ganhar Oscar, né? E ele tem, assim, quando você olha para o mapa, você pode ver que aqui você tem um triângulo que envolve trígonos, né? Trígono envolvendo o Sol que está em Câncer, o Netuno em Escorpião e um Júpiter em Peixes, um Júpiter bastante dignificado, e esse próprio Júpiter é senhor desse Netuno que está ali em Escorpião. Então é todo um posicionamento com uma carga emocional muito grande que faz com que ele tenha tendência a procurar um caminho para essa expressividade, e ele foi muito bem sucedido se expressando dentro do cinema, porque tanta água assim envolvendo nesse trígono tão poderoso, né, nesses trígonos tão poderosos, só poderia resultar numa situação assim, né, de grande êxito ao expressar as suas emoções, né? Ele também tem ali no meio do céu, aí sim, exatamente no meio do céu, porque a Lua está um pouco afastada no meio do céu, mas ele tem o Nodo Norte, que é muito promissor para uma carreira, seja ela qual for, né? O Nodo Norte no meio do céu é indicativo de que ele é uma pessoa predestinada em termos de imagem pública, né? Em termos de carreira. Quando fala de meio do céu, está falando muito de carreira, né? Ele tem aqui
muitos planetas no signo de água e no signo de fogo, leão, então ele torna isso uma personalidade que a gente diria muito voltado astrologicamente, a gente chamaria de uma personalidade vapor, né? Água com calor, ou seja, emoção com entusiasmo, seria essa a imagem que você tem a olhar o mapa astral. Tem um exercício em astrologia, quando você olha o mapa, você tenta construir uma paisagem, né? E olhando o mapa dele, você vê o calor leonino, com todos esses outros posicionamentos em signos de água, né? Que é escorpião, câncer e peixes, você acaba tendo essa carga ao mesmo tempo emocional e ao mesmo tempo entusiasmada, né? Uma carga nesse sentido que é carregado o mapa dele, né? Então é muito predominante no fogo e água, ele tem terra, ele tem ar, aliás, ele tem um Mercúrio também bastante possante, um Mercúrio em Gêmeos, o que facilita muito as habilidades comunicacionais de Tom Cruise, uma pessoa que consegue se comunicar bem. É um mapa predominantemente diurno, né? Ele tem alguma coisa ali no fundo do céu, que no caso Júpiter, mas nós podemos dizer que é um mapa diurno, o que faz com que ele tende a viver muito mais em função da sua imagem pública do que da sua vida íntima, né? Seria mais isso, não está tão centralizado no ego, tem Netuno ali, tão próximo ascendente, o que faz dele uma pessoa que tem necessidades de explorar suas emoções e lidar muitas vezes com o mundo da fantasia e das ilusões, né? É um mapa que requer um certo cuidado com a saúde, né? Um Netuno tão próximo ao ascendente sempre nos mostra uma certa necessidade de tomar cuidado com saúde e mesmo se preocupação com questões de drogas e tudo mais, mas pelo que a gente conhece da vida do Tom Cruise, ele parece que conseguiu canalizar muito bem essa influência desse Netuno no ascendente na sua carreira como ator, e foi uma carreira muito bem sucedida, uma pessoa bastante carismática, uma pessoa que o mapa astral dele, que tem muita coisa em leão, então é lógico, isso vai dar, além dessa carga emocional, uma tendência natural para os palcos, para as luzes, para os refletores, para o cinema. É um mapa que tem indicações fortíssimas justamente de uma popularidade muito bem sucedida, como acabou resultando, né? Tende a ser uma pessoa bastante teimosa, tem muita coisa em signo fixo, então eu encaro o Tom Cruise como sendo alguém bastante persistente, com tendência à teimosia. Ele acaba tendo alguma coisa de mutabilidade, mas é pouco. Uma cardinalidade, ele tem um sol cardinal, então ele tem uma certa iniciativa e uma certa capacidade de aprendizado. Mas ele acaba sendo predominante uma pessoa da persistência, né? Uma pessoa que tem convicção naquilo que ele acredita. Bom, esse é o mapa do Tom Cruise, eu espero que você gostou, dá uma força para o nosso canal, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Beijo, até mais e vamos nessa!